jejuei, porque, sabe, por mérito, né? Porque teve uma campanha de busca, batismo do Espírito Santo, eu tive, mas depois o cara foi batizado com o Espírito e a vida, pum, voltou no mesmo lugar. Mano, assim, eu vejo assim, ó, teve um dia que eu tinha os 18 anos e acho que foi um erro também eu ter sido ordenado tão cedo pro ministério. Mas, Deus sabe o que fez. Ou os homens fizeram errado e Deus vai ter que corrigir, né? Deus sabe o que permitiu. Deus sabe. Tinha que a culpa é de Deus? Não é que eu falei de Deus. Tá, vou reformular. Mas eu liderava jovem, mano, e às vezes eu botava uma pressão nos caras, falava assim, eu jejuei hoje o dia inteiro, eu saí do monte, tal, e Deus falou pra mim isso, pá. E, sabe, eu falava, tipo, com orgulho, Deus vai fazer aqui hoje, sabe, porque eu fiz isso. E, mano, eu olho hoje, quanta abobrinha que eu falava pros caras. E às vezes acontecia algumas coisas que parecia que Deus estava fazendo mesmo. Tipo, até onde que vai? Porque isso é um bagulho que faz um nó na minha cabeça. Porque assim, eu me vejo há uns anos atrás, até hoje eu me vejo ainda assim, bem religioso, mas eu era muito mais, terrivelmente mais. E julgava muitos outros também. Só que tinha lapsos que eu senti que Deus realmente falava comigo. Que Deus usava. Ou usava, ou, né? Ou tipo assim, eu tinha alguns lapsos assim de uma misericórdia que normalmente eu não tinha. Não sei. Tem alguma coisa boa? Ou é só misericórdia de Deus porque, tipo assim, eu escolhi esse cara, ele é muito religioso, desgraçado, mas vou ter que encontrar ele em algum momento, então deixa eu manter ele ainda com a chama acesa mesmo. Eu vou responder, mas eu quero só deixar claro que isso aqui no meu coração, na minha mente, até hoje, eu acredito que a religiosidade mata. Então, ela é muito cruel. A religiosidade, ela é cruel. Eu era religioso, né? Então eu estou falando de 2014. Então eu voltando atrás das minhas experiências que eu tive com Deus, altas. 7 de setembro de 1997. Estava numa conferência em Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Adolescente. Tinha lá 15, 16 anos. 97. Cara, eu tive uma experiência incrível com Deus. E foi mesmo? Foi. Foi real? Foi porque... Não foi emoção, eu falo assim. O que eu passei ali é difícil de descrever. Não foi emoção. Eu estava rejeitando o que estava acontecendo. Era uma quadra de futebol, uma quadra de futebol de salão. Eu estava na arquibancada e eram vários dias de conferência, de acampamento, né? E aí, todo dia, quando eu curtia o louvor, a música era muito boa do pessoal. Aí quando era o mesmo cara que pregou todos os dias. Então quando esse cara pegava o microfone para pregar, eu descia a escada e ia dar um rolê lá no lugar. Era no Sesc, em Berlândia. Oi? Comer um cachorro quente. Todo adolescente tem essa vibe de sair, beber água. E aí encontrava a galera, a gente ficava trocando ideia e foi todos os dias assim. E aí a gente ouvia uma gritaria. Putz, gritaria, emoção, não sei o quê. E, pô, adolescente. E a igreja de onde eu vinha não tinha nada disso, né? Ela era bem, a metodista ali a metodista da onde eu era na época. A metodista ela não é igual em todos os lugares. A metodista de Bauru que eu era bem assim, não tinha se mover, é bem tradicional. A metodista no Rio de Janeiro já recebe bastante se mover. O que você estava vivendo lá era batista? Não, era metodista o mesmo. Encontro? O encontro. Era da igreja metodista com mais alguma igreja, não lembro exatamente. Era uma junção. E aí era bem legal, era um encontro grande, com 1.000, sei lá quantas mil pessoas lá. Tanto que era assim, era o pessoal na arquibancada e na quadra, um monte de cadeirinha branca, lotado de gente. Era um negócio bem da hora, assim, bem grande. E aí na última noite, quando eu tava descendo a escada, esse cara pegou o microfone e eu lembro clarinho dele falando assim, 97, cara. Ele falando assim, você que todo dia tem saído na hora da pregação, tem ido lá pra fora e tem duvidado do que tem acontecido aqui, eu te desafio a vir hoje aqui. Hoje eu não vou pregar, não. Quem quiser já pode vir aqui pra frente. E aí a galera que estava todos os dias recebendo, eles já levantaram e já foram enchendo aquele corredor. E eu descendo a escada, cara, e o pessoal, me chamando, né? Aí eu falei, eu vou lá. Sabe que você dá aquela desafiada assim? Só pra ver qual que é. Pra mostrar que é... Vamos mostrar que é a fita. Cara, eu não sei se pode usar as palavras aqui, mas eu pensei assim, cara, vamos ver que isso é tudo encenação, né? Desci, cara, eu fui naquele corredor e aí o cara tava orando. E aí eu lembro que eu olhei de longe e eu vi uma mulher, aí tinha gente gritando, risada, parecia risada de bruxa, aquelas
Assim, a risada de bruxo porque era a minha impressão, né? Mas era o pessoal sendo batizado de várias formas. E aí eu lembro de eu olhar de longe e uma mulher, ela andava de um lado pro outro assim, e é engraçado porque eu não via ela caminhando. Ela andava assim, Parecia que flutuava. parecia que flutuava em linha reta. Aí eu olhei assim e falei, caraca, que estranho, daí fechei o olho assustado, né? Aí eu falei, Deus, se é verdade isso aí, sabe, eu quero sentir, se é verdade. Ele tá falando que tá me desafiando. Ele tá desafiando você, e eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Então, se for verdade... Aí eu abri o olho, e o cara tava vindo no meio com o microfone, e um pessoal junto com ele, e ele colocando a mão e o pessoal caindo. E eu tava longe dele, e ele de longe, ele apontou a mão na minha direção. Quando ele apontou a mão na minha direção, eu voei para trás. Voou mesmo de... Eu lembro da minha mão batendo nessas cadeirinhas brancas, batendo umas 3, 4 cadeiras assim, eu fiz um strike nas cadeiras. Cara, eu senti um peso, meu corpo como grudasse no chão, e eu comecei a... Sei lá o que aconteceu naquela hora, sabe? Eu entrei num negócio que eu não sabia o que estava acontecendo ali. Não tinha explicação. Não tinha explicação, eu não tinha referência, eu não tinha visto outra pessoa fazendo, eu não me joguei. Eu tenho a clara certeza de que eu não me joguei. Aquilo foi muito forte, e eu caído no chão. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei no chão. Eu sei que depois, e assim, cara, eu só chorava, e um sentimento de pecado, sabe, de sujeira, eu tô sujo, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. E aí, a uma hora passou. Aí quando passou, eu ouvi ele falando assim, agora eu quero que venha aqui na frente quem sente que tem chamado pastoral. Cara, nessa hora, eu deitado no chão da quadra, né, no meio das cadeiras, saiu o peso, assim, sabe, e aí eu levantei, e aí já tinha uns 2 indo, eu falei, vou também, né. Aí fui lá pra frente, a gente formou uma meia-lua, e aí o cara foi falando para pessoa por pessoa, ele foi falando, sinto que você vai ser um pastor de uma igreja. Ele foi entregando o que estava na mente dele ali, a profecia, né? E aí quando ele chegou para mim, ele falou, sinto que você vai cuidar de pessoas. E aí ele foi embora. Daí eu fiquei assim, pô, mas aí, qual que é a minha igreja? É grande, é pequena, né? Tava todo mundo que tinha o tamanho da igreja, tinha o que eu queria cuidar fazer. de pessoas, Tinha um cara. que ele falou assim, você vai ser um cantor e tal. Eu falei, pô, nem cantor, nem igreja grande, nem pequena, só assim que você vai Cuidar de pastorear, pessoas, né? Você vai cuidar de pessoas. Você babá. E aí passou, e aí passou umas 2 pessoas, ele falou a mesma coisa pra uma outra pessoa, e aí foi, né? E aí, cara, eu voltei atônito, assim, sabe, dessa experiência, assim, porque eu voltei pra minha igreja que não tinha nada disso. Eu voltei pra minha rotina da igreja. Aí voltou pra rotina. Voltei pra rotina. E aí, cara, então assim, eu acredito que é possível alguém que é cristão, no meio religioso, ter experiências. Mas porque Deus quis. Então, você acredita que é Deus chamando? Eu acredito que acredito plenamente que é Deus chamando. Deus chamando, nossa, é isso, é Deixa eu esse te mostrar jeito. o que é. Então, uma O porção que é verdade, porque eu senti arrependimento de pecado, eu senti o poder de Deus. Eu recebi de Deus uma prova de amor, de quem Ele é, de que Ele é real. A partir dali em diante, tudo que eu já estava vivendo assim, já do sistema, né? Então, até aquele momento, eu não tinha nada que eu dissesse assim, cara, Deus existe. Porque se alguém perguntasse para mim se Deus existia, eu ia argumentar. Tá na Bíblia, mas o cara falasse... Sabe aquelas discussões de adolescente, né? Mas a partir daquele dia de 97, daquele final do ano, se alguém falasse para mim que Deus não existia, eu dava risada, cara. Eu falava, cara, Deus existe. Prova então que Deus existe, sabe? Prova que Deus existe. Eu falei, cara, eu senti. Eu sei o que eu senti. Eu não tenho como te provar. A não ser que você sinta também. A não ser que você Só que eu não fui lá e falei assim, eu quero sentir. Eu fui encontrado. Sabe, sim, eu fui encontrado de uma forma que não é nada admirável, nada... Eu estava questionando. Eu estava saindo nas programações. Tava desafiando. Eu era o oposto do que os religiosos queriam naquela hora. Eu estava desconfiando. Então, cara, eu fui encontrado. Então, assim, a resposta que eu vou dizer assim, a religiosidade, ela é cruel, ela mata, como muita coisa. Então é possível a pessoa viver 70 anos, cara, 60, 70 anos na igreja, 80 anos na igreja e sendo um religioso e nunca ter nada. Agora, bastou um encontro com Deus, de verdade, e aí a vida dela muda, e a vida dela passa a ser em função daquilo que ela passou. Porque depois disso eu não tive várias, eu não continuei na presença de Deus, eu continuei orando, não continuei fazendo nada, eu fui viver outra coisa. Só que passou alguns anos, depois em 2003, eu tive uma outra experiência profunda. Mas é isso que é o ponto. Eu tive experiências profundas
Eu tive experiências muito intensas, muito altas. Só que eu nunca mudei de comportamento. Eu nunca me converti. Eu sempre voltava a fazer as coisas que eu sempre fiz. E eu fiz muita cagada, muita coisa errada. Agora, em 2014, eu tive uma mudança de vida. E eu não manipulei a minha mudança de vida também. E até hoje eu pergunto assim, eu converso com a minha esposa, eu falo, poxa, por que o que eu vivo hoje eu já não vivia em 95, 96? Por que eu já não vivo isso desde o ano 2000, sabe? Por que estava tanta... E assim, não é por falta... Porque eu perdi tanto tempo. Por que eu perdi tanto tempo? Por que essa revelação que eu tenho hoje, que eu vivo hoje, que eu sou apaixonada nela, do corpo de Cristo, da igreja, da vida de igreja, por que eu já não tinha antes? Porque não era por falta de possibilidade de ter, mas parece que não tinha sido revelado para mim. E eu não culpo Deus. Na verdade, eu culpo o meu pecado, mas eu entendo que existia um tempo de Deus para mim. E quando esse tempo chegou, eu estou apaixonado nele, vivendo cada minuto dessa paixão. São 10 anos, né? 2014 para 2024 agora. Então são pelo menos 10 anos dessa experiência assim, de mudança de conversão. Você teve uma vida de igreja desde que nasceu? Desde que eu nasci. Teve o primeiro encontro aos 15, que seria essa experiência, né? Que teve não encontro, mas uma experiência. Você nasceu de novo em 2014 ou em 97? Eu nasci de novo em 2014. Eu tive uma experiência com Deus em 97. Esse é o meu testemunho. Alguém pode tentar descrever para mim diferente. Mas o que eu digo assim, eu tive uma experiência com Deus, mas aquilo não mudou minha vida. Então eu nasci de novo. Tem que mudar a vida da pessoa. Cara, tem que mudar, cara. Você tem que mudar. Me explicou, porque assim, eu já tô diminuindo aqui a época que eu converti, se for seguir essa linha também. Eu tive experiência com Deus. Falei pra você já, com 8 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo em acampamento de juniores. Não saía desses ambientes, mas mudar, não faz muito tempo também não. A mudança, você vai no acampamento, a conferência que a gente estava agora. Sim. As pessoas podem receber e aquilo ali ser uma experiência com Deus, porque Deus, cara, é a própria experiência da beleza, do deleite. Deus é o prazer está em Cristo. Então você tem um pouquinho disso, uma gota disso que pingue em você, que espirra em você, é intenso, é maravilhoso. Agora, a conversão, a mudança de vida, ela vai acontecer da segunda-feira em diante. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque é muito fácil você participar desse mover com a música certa, com a luz reduzida, com as palavras, com aquilo ali, e você ser envolvido em emoção e ao mesmo tempo você ter uma experiência. É possível. Pode ser só emoção, pode ser emoção com experiência com Deus. Agora, o que vai dizer se aquilo foi real é a segunda-feira. É a terça-feira. Mano, é o que está no meu coração, na minha mente, o quanto que aquilo ali acabou com a minha vida. A vida que eu tinha antes, ela acabou. Ela descontrolou. As brincadeiras que eu fazia, os comentários que eu fazia, eu perdi. Perdeu a graça. Eu perdi, cara. Os amigos, você começa. Por que a gente fala assim, você se converte e você perde os amigos? A culpa é sua. Não é porque os amigos não mudaram, quem mudou foi você. Você se converte, cara, a risada que você dava quando o cara contava uma piada, você já não dá. A coisa que você fazia antes e todo mundo faz, e aí você não faz mais, você ficou chato, cara. Você não tem mais prazer de estar com você. O pessoal vai marcar o rolê, mas pô, não chama o Vitor, não. Não fala nada, hein? Vem aqui pra casa, mas fica quietinho, não fala nada. Deixa ele fora. Vai estragar, ele tá crente agora. Esse é o ponto. Eu não tô crente, eu não virei um evangélico porque eu quis, eu não estou manipulando isso. A minha vida foi estragada por uma experiência com Deus. E que bom que estragou, porque minha vida era um lixo. Então, a minha vida... A minha reputação que eu tinha formado, anos de reputação, vai pro lixo, cara. A reputação, ela é destruída. Nossa, aquele... É líder não sei do que, pastor, o profeta, né? Os caras que é profeta. O coordenador, organizador, cara, vai cantor, vai tudo pro lixo. Você tem vergonha quando alguém... Vocês brincam, né, de pastor, que a irmã ela chamou pastora, né? Pastor, minha mãe. O pessoal você fica em choque, você fala, não, calma aí, não me chama calma aí, não. Viu? É diferente. É diferente que está no seu coração. Mas não está no seu coração porque você está manipulando. Está no seu coração porque você fala assim, não, cara, tipo, Deus é santo, eu não sou.
Deus é digno, não fala o meu nome, fala o nome de Deus. Tem uma inversão de Mano, valor no aí. primeiro ano de igreja eu ficava triste quando alguém me chamava de Vitão. Você queria que fosse pastor.